Agora, meus amigos, eu os convido para uma breve meditação na palavra do nosso Deus. Eu quero ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. O que eu acabei de ler foi parte aqui da oração ensinada pelo Senhor Jesus, uma oração muito conhecida. Com certeza você que me assiste deve conhecê-la, que é a oração do Pai Nosso. E nessa oração que Jesus ensinou, que nós devemos praticá-la, realizá-la, repeti-la, né? Ela nos traz muitas revelações. E ela fala profundamente aos nossos corações. E eu quero, nessa noite aqui, meditar com vocês um pouco daquilo que eu vejo nessas primeiras palavras dessa oração ensinada pelo Senhor Jesus. Ele está orando. E ele está orando para alguém que ele chama de Pai. Quem é esse Pai a quem ele está orando? É Deus. É o Senhor Todo-Poderoso. Quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. É aquele que está acima de todos e de tudo. É aquele que é a origem de todas as coisas que existem. É aquele que tem todo o poder. É o Senhor Todo-Poderoso. E olha como Jesus se dirige a ele: Pai nosso que estás no céu. Ele então nos revela que existe um Deus, que esse Deus está nos céus. E ele chama esse Deus de Pai. E aí é interessante que ele diz: santificado seja o teu nome. Veja que nessas primeiras palavras dessa oração maravilhosa, Jesus, nos revela que existe um Deus, que esse Deus é o nosso Pai, que ele está nos céus e que ele deve ser santificado. Se Deus ele quer ser santificado, se a gente deve santificar a Deus, santificado seja o vosso nome, santificado seja o teu nome. Se ele ama isso, o que é ser santificado? É escolher a santidade, é preferir a santidade, é amar a santidade, é fazer uma escolha por uma direção. E a escolha que Deus, esse Deus que existe, que é real, que está nos céus, ele fez, foi o de ser santo. Deus é santo e ele ama a santidade. Deus ama tanto a santidade que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é chamada de Espírito Santo. E lá nos céus, os anjos, os serafins, eles estão voando por sobre o trono de Deus e proclamando dia e noite a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Esse Deus que existe é um Deus que é santo e que ama a santidade e que nós devemos santificá-lo. E todo aquele que quiser servir esse Deus precisa também
viver em santidade, né? Inclusive está escrito de uma forma bem explícita: sede santos, porque eu sou santo. Agora, outra coisa que me chama a atenção nessas primeiras palavras aqui do Pai Nosso, é quando Jesus diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus, nessa oração, ele está expressando que Deus, o Pai que está nos céus, que deve ser santificado, que é santo, esse Deus Todo-Poderoso, ele tem vontade. O que é ter vontade? Isso é uma característica de uma pessoa, de um indivíduo. Ele tem direção própria, pensamentos próprios e tem vontade. E essa é a grande questão. O Deus que é nosso Pai, que está nos céus, que é o Criador dos céus e da terra, que é vivo, real, verdadeiro, ele tem pensamentos e ele tem vontade. Existem muitas pessoas que elas acreditam que exista um ser poderoso, maior do que o homem, criador de todas as coisas. Eles entendem que existe uma força poderosa aí, de onde todas as coisas se originam, mas eles entendem que essa força, esse poder, às vezes eles chamam de natureza, que essa coisa extraordinária de onde todos se originam, seja um poder, uma força, uma energia, mas só isso, que não tenha pensamentos, que não tenha vontade, que não tenha direção. E aí eu digo, seria inclusive muito fácil, né, servir a um Deus que não tivesse pensamentos, que não tivesse vontade, que não exigisse santidade, que não pedisse às pessoas que o santificassem e que vivessem na sua santa presença dessa forma, em santidade. Seria maravilhoso acreditar que existe um poder sobrenatural, mas que é apenas um poder, não de uma pessoa, de um ser com pensamentos. Só que a própria oração aqui de Jesus nos revela que Deus, ele é realmente poder, força sobrenatural, mas ele é também uma pessoa. E como pessoa, ele tem pensamentos e ele tem vontade. E a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, as diretrizes que Deus escolheu para si mesmo e coloca diante de nós, elas estão aí expressas nesse livro sagrado que nós chamamos de Escritura. E tudo aquilo que foge dos seus pensamentos e da sua vontade, se o homem quiser praticar ou viver dessa forma, ele está pecando, fazendo de maneira errada. E eu digo a vocês, olha, Deus, ele pensa e ele tem vontade. E ele é um Deus moral. Ele escolheu a moral. Ele escolheu a santidade. Ele escolheu ser puro, verdadeiro, fiel. Ele escolheu ser santo. Ele poderia ter escolhido ser de outra forma? Poderia. Mas ele escolheu ser santo. E ele expressou aqui a sua vontade. Qual é a vontade dele para a humanidade? É que a humanidade viva como ele é, como ele vive. Que vivamos também em santidade de vida, em novidade de vida, servindo e adorando a esse Deus tremendo e poderoso. Então,
o que eu quero nessa noite expressar aqui para vocês é que Deus não é apenas um poder, não é apenas uma força sem vontade, sem pensamentos, sem querer. Eu quero deixar bem claro aqui que não há dúvidas de que Deus, ele é realmente um ser pensante, né? Inclusive ele diz que ele tem multidões de pensamentos a nosso respeito. Que assim como está a areia na praia do mar, esses são os pensamentos que ele tem a nosso respeito. Ele tem vontade, existem coisas que Deus quer que a gente faça. E existem coisas que Deus não quer que a gente faça. Existem coisas que Deus disse, isso é certo. E existem coisas que Deus disse, isso é errado. E onde o pensamento de Deus, a vontade de Deus está expressa? E eu lhe digo, é aqui nas Escrituras, na Bíblia, a palavra de Deus. Esses 66 livros que nós temos aqui formando a Bíblia Sagrada, eles são a revelação desse Deus, dos seus pensamentos, da sua vontade, do seu querer. E quando eu faço aquela oração do Pai Nosso e digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou dizendo que essa vontade que está expressa aqui nessa Escritura é a que deve prevalecer e que deve ser cumprida. Como já é cumprido lá no céu, que seja cumprido aqui na terra. Você quer conhecer os pensamentos de Deus, a vontade de Deus? Então, vá para as Escrituras. Estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia ela está dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Esses dois testamentos, então, expressam aí a vontade de Deus. E lá no Velho Testamento, Deus entregou à humanidade 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, como que um resumo de toda a sua vontade, né? É a sua lei. E está lá, são 10 mandamentos. Fora daquilo, quem vive alienado a aquelas determinações está contrariando a vontade de Deus. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por isso, meu amigo, o que eu venho aqui nessa noite dizer é que Deus, ele não é apenas uma energia, ele não é apenas um poder, ele não é apenas algo sobrenatural e muito forte, muito poderoso. Ele é uma pessoa, ele tem pensamentos, ele tem vontade. E digo mais, ele tem pensamentos e vontades especificamente para você, para a sua vida. É aquilo que Deus ele deseja que você faça, a maneira como ele deseja que você viva, o caminho que você deve trilhar durante a sua existência aqui na Terra. Agora a pergunta que eu te faço é, e agora? Depois de descobrir isso, de saber que Deus tem vontade, que Deus tem pensamentos, que ele pode concordar ou não com determinadas coisas. Você pode até considerar alguma coisa boa, justa, correta, maravilhosa, pode até gostar, mas e se Deus pensa diferente de você? E se ele não concorda com essas coisas? E o que você vai fazer? Ah, mas Deus é só um poder. Aí então você pode fazer tudo, pode viver como você quiser viver. Mas se Deus de fato ele é uma pessoa e ele tem vontade, assim como está expresso aqui na sua palavra, que ele tem vontade, então
os pensamentos dele são importantes. E o que ele pensa é o que nós devemos praticar. E se por um acaso a humanidade ela descambou por um caminho diferente daquele que é a vontade de Deus, se está fazendo tudo ao contrário daquilo que Deus disse que era para ser feito, se estão praticando tudo aquilo que não era para ser praticado, para fazer a vontade de Deus, essa humanidade precisa se arrepender e precisa mudar, precisa abandonar essas práticas e esses caminhos, renunciar à sua própria vontade para então poder fazer a vontade de Deus. E eu quero aqui nessa noite convidar você, meu amigo, para vir fazer a vontade de Deus, para cumprir essa parte aqui da oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pense nisso, meu querido amigo, e que Deus te abençoe poderosamente. Neste próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui na nova Igreja Querigma Manaus, realizando esta poderosa concentração de fé, de avivamento, onde nós estamos estudando e aprendendo sobre a vontade de Deus, sobre os pensamentos de Deus, sobre o que Deus quer para as nossas vidas. Todos estão convidados a vir. Vamos orar? Antes da oração, quero só relembrar o nosso endereço, né? É Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Vamos orar? Ligue o seu pensamento com Deus e vamos juntos adentrar na presença do Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta meditação na tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender a tua vontade e possamos viver de acordo com a tua vontade. Deus, nós compreendemos, o Senhor não é apenas um poder, uma força acima de todas as forças. O Senhor tem pensamentos, tem vontade, tem querer, tem direção própria. E nós, ó Deus, queremos nos enquadrar no teu querer, na tua vontade. Queremos seguir os teus passos. Queremos viver como o Senhor quer e determina que vivamos. Eu oro, Deus, em favor de todas as pessoas que me acompanham em qualquer lugar da terra. E eu peço que o Senhor as abençoe, que elas possam compreender essa palavra, possam se voltar para ti e se preocupem a partir de hoje a não te magoar, a não viverem de uma forma a te desagradarem, por compreenderem que o Senhor é uma pessoa e que o Senhor tem vontade, tem pensamentos e tem sentimentos. Ó Deus Todo-Poderoso, faz essa obra poderosa na vida destas pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, meus amigos que estão todas as quintas-feiras a nos acompanhar através aqui da internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e participação. Quero, nessa noite, mandar um abraço muito especial a todos os membros, amigos e simpatizantes do nosso ministério, da nova Igreja Querigma aqui em Manaus. Recebam aí todos um abraço querido, apertado do pastor Roosevelt.
É para nós uma honra tê-lo conosco. Também quero, antes de encerrar essa minha participação nessa noite aqui, dar a vocês todos a oportunidade de nos ajudarem na realização da obra de Deus aqui na cidade de Manaus. Você que ama a obra de Deus, você que compreende a importância de orarmos e de investirmos na obra do Senhor, na obra que está sendo realizada, na vida daqueles missionários que estão se dedicando a fazerem a obra de Deus sinceramente, eu quero falar ao seu coração e pedir a você que nos ajude, que invista no nosso ministério, que envie uma oferta especial, uma oferta de amor, um dízimo para ajudar esta obra aqui na cidade de Manaus, a nova Igreja Querigma. Você pode fazer essa sua doação, essa sua contribuição, no valor que você sentir no seu coração, através do Pix. Eu vou dar a nossa chave do Pix, para que através dela você possa fazer a sua contribuição. Anote aí, é este número de celular, 92-442-9125. Vou repetir, 92-442-9125. Que Deus abençoe todos vocês que vão fazer a sua contribuição para este ministério aqui em Manaus, do coração da Amazônia. Bem, meus amigos, amanhã, sexta-feira, às 20 horas, eu estarei de volta aqui para o culto da libertação. Quero convidá-lo a novamente ligar aí o seu computador, seu celular, sintonizar aí o aparelho que você está utilizando para nos acompanhar amanhã, a partir das 20 horas, deste nosso culto abençoado de libertação. Sua presença muito nos honrará. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação. A todos vocês, uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.